Eu sei que o professor hoje cometeu uma gafe, devia ter trazido coisas mais lúdicas, mais alusivas ao Dia das Crianças, né? Afinal, amanhã é esse dia, né? Pirulito, balinha, sei lá, algodão doce, essas coisas assim, um brinquedo para você. Mas a gente já passou dessa fase, mesmo que você nutra essa criança interior, você sabe que o seu presente virá lá ano que vem, em janeiro ou em fevereiro, quando os listões saírem todos prontos. Então lá vai vir o teu presente, fica tranquilo, ok? Hoje, mas eu tenho um presente para vocês, a aula de hoje. A aula de hoje mas é que ela é muito fácil, é uma aulinha bem boa. Então saindo daquela truculência do equilíbrio químico, aquelas coisas mais complexas, mais cheias de cálculo, a gente passa hoje para nomenclatura, para MET, ET, prop, BUT, para hidrocarboneto, que é uma coisa bem simples também. Oi, Jade. Então, vamos lá, vamos começar devagarinho. A página do livro onde vocês encontram isso é a página de número, deixa eu ver se eu acho aqui, ali ó, 14. Então, se vocês quiserem deixar o livro aberto na página 14, está bem organizado, bem destrinchado, separado, para que vocês consigam perceber isso, tá? E eu trouxe aqui também para ti algumas observações para a gente montar junto essa regra de nomenclatura orgânica. Porque a nomenclatura orgânica ela tem um benefício em detrimento, ou em relação, na verdade, perdão, à inorgânica. A nomenclatura inorgânica ela é horrenda, ela tem muitas variações, a gente penou por essa parte no livro 2, porque tem muita situação pontual, tem muita exceção, tem muita regra, e na orgânica não. Na orgânica você tem a mesma regra basicamente para todos os compostos orgânicos, que é a regra do prefixo, do afixo e do sufixo. Ou seja, a palavra fica dividida em 3 grandes partes. E eu acho que essa aqui é a melhor forma de verificar como a gente consegue desenvolver a nomenclatura orgânica, né? Então eu peço que vocês não copiem, eu trouxe direitinho aqui tudo pra gente poder pensar e refletir, ok? E essa é a nossa molécula de desafio. Eu acho ela maravilhosa, ela caiu na URGS em 2000 se eu não me engano, agora eu já me enganei, 2 ou 3, eu não lembro, mas ela está nos exercícios, vocês farão ela de tema também. Só que eu gosto de trazer ela para a gente resolver nomenclatura orgânica, porque ela traz para a gente todos os problemas que a nomenclatura orgânica pode nos proporcionar. Por exemplo, é interessante começar assim, como é que vocês dariam o nome para essa coisa aí? É a primeira coisa que tem que pensar. Como é que eu daria nome para essa molécula aí? Como é que eu estruturaria a nomenclatura dela? Se a gente parar para pensar, contar átomos não é viável, porque eu posso ter uma infinidade de moléculas diferentes com o número de átomos que eu vou encontrar aqui. Então nunca vai adiantar contar os átomos para montar um nome exclusivo, tipo, toda molécula que possuir, sei lá, 11 carbonos vai ter o mesmo nome. Toda molécula que possuir 20 carbonos vai ter o mesmo nome, de forma alguma. Não dá, porque isso literalmente despreza, passa por cima das particularidades das estruturas orgânicas. Bom, quando tu olha uma molécula orgânica, tem que levar em consideração a cadeia, tem que levar em consideração o tipo de ligação, tem que levar em consideração a função orgânica. Então, só contar átomos não é viável na orgânica. Portanto, como é que a gente faz para dar nome para uma molécula como essa? Existe um roteiro super simples, bem fácil, de 5 passos, que é esse roteirinho aqui. Determinar, nomear, numerar, identificar e nomear. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. 5 passos que você deve seguir sempre, sem exceção, sem pular etapas, sem, enfim, suprimir um em detrimento do outro, de forma alguma tem que literalmente obedecê-los. Porque eles foram criados com esse intuito, o intuito de literalmente uniformizar nomes na orgânica. E o primeiro passo e mais importante é determinar a cadeia principal. É o que tem de mais relevante aqui na orgânica. Então, como é que se dá nome? Primeira coisa, eu preciso achar a cadeia principal. Então, vamos colocar aqui. Quais são as características para eu ter ou descobrir a minha cadeia principal? Cadeia principal, vamos colocar ali, ó. Cadeia principal. Lembrando que isso aqui, queridos, é uma série de regras que foram inventadas ou convencionadas por químicos para que a gente possa, de forma uniforme, padrão, dar nome para tudo. Então, quais são as regras da cadeia principal? Primeira coisa que tu deve ver é a maior cadeia. Essa vai ser a tua cadeia principal. Maior cadeia. Já não entendi. O que seria a maior cadeia? A maior cadeia significa a maior quantidade de carbonos interligados.
Ah, mas eu já não entendi. O que é o teu critério de carbonos interligados? Mais carbonos, como tu está escrevendo ali. Assim, é como se fosse o Waze, tá? E você tivesse caminhos diferentes para chegar na sua casa. Então, cada caminho é uma sequência. Tu não pode estar num caminho e virar para o outro, não. Aqui, nesse exemplo alusivo que o professor está fazendo, você tem que escolher um caminho e ficar nesse caminho. Por exemplo, é como se tu entrasse e tivesse que percorrer todo esse trajeto. Sabe aqueles joguinhos onde você sai, o bichinho sai correndo, tipo... Temple Run, na minha época, é muito velho. Tipo Mario, aquele que sai correndo, não pode parar, ele só sai correndo. E aí tu não pode ir e voltar, tu só pode correr. Literalmente é isso. Ah, mas isso é muito óbvio. Mas as pessoas erram isso, acredite. Por exemplo, qual é a cadeia principal desse composto? Ah, é o maior número de carbonos. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você está correndo, lembra? Aí tu chega aqui, ó, putz, ou eu vou reto ou eu desço. Só tem duas opções. Vou reto ou desço? Reto. Aí, ó, 4, 5. Putz, tem duas opções. E aí, vou reto ou subo? Viu só que engraçado? Eu vou reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for reto, nessa minha trajetória, eu consegui 7 carbonos. Agora, vamos supor que eu faço uma outra trajetória, que ao invés de ir reto, nessa cadeia, eu resolvo subir. Vamos subir agora. Então eu vou escrever essa primeira trajetória aqui para vocês. Eu vou descrevê-la aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi o meu caminho, ok? Agora eu vou fazer um outro caminho possível. Vamos tentar fazer assim agora, queridos, ó. Verdinho. Comecei, entrei, ó. 1, 2, 3, 4, parei. Vou reto ou desço? Reto. Se eu descer, eu vou agregar só mais um carbono e eu vou ter uma cadeia com 5 carbonos. Esse não é o máximo possível, não é a maior cadeia aqui. Então eu vou continuar. Parei. Antes eu fui reto, agora eu vou subir. 5, 6, e aí? Vou para a direita ou para a esquerda? Tanto faz. Se eu for para a direita, eu vou agregar mais um carbono nessa minha sequência. Se eu for para a esquerda, eu agrego mais um também. Então, é indiferente. Esse é o meu segundo caminho. Eu vou arrancar, ó, tirei daqui, botei aqui. Vou fazer para ti essa cadeia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem aqui uma ligação dupla que eu tenho que colocar também na cadeia, que é importante, não posso omiti-la, afinal ela é um dos detalhes mais importantes dessas cadeias. Então a duplinha está aqui e aqui a duplinha está aqui. Então o que eu estou mostrando para vocês? Eu arranquei dois caminhos diferentes para a gente tentar compreender a maior, enfim, cadeia dessa molécula. No primeiro você tem 7 carbonos e no segundo você tem 7 carbonos. E aí, pessoal? Tamanho é a única forma de escolha de uma cadeia principal? É possível ter duas ou três, ou enfim, mais de uma cadeia dentro de uma molécula com o mesmo tamanho, sim ou não? Sim. Então aquele não pode ser meu único critério de escolha, eu preciso de um diferencial. E os químicos usam como diferencial a quantidade de segmentos, de ramificações, de coisas saindo da cadeia, pensemos assim. Na primeira, você tem, ó, digamos assim, escoamento, uma saída, uma ramificação aqui nesse carbono, como tu tá vendo, viu só? Que é essa daqui, essa parte de cima. Ó, eu cheguei aqui, eu poderia ir para cima, então isso eu considero como uma ramificação. E eu tenho também uma aqui, então isso totaliza 2 ramificações. Entretanto, se você olhar a cadeia verde, você vai ter quais são as possibilidades de saída dessa cadeia. Aqui, ó, uma ramificação, tá vendo? Aqui eu poderia ter continuado, então isso seria mais uma ramificação, né? Eu poderia ter continuado, como vocês podem ver, ó. Isso aqui seria a ramificação. E aqui nesse carbono eu também parei, eu tinha uma encruzilhada. E aí, eu vou para lá ou vou para cá? Para onde é que eu vou? Né? Uma bifurcação, na verdade. Então, ó, você vem para cá. Fechou. Então, tu tem 3 ramificações. E isso é um critério para a escolha da cadeia principal. Quando houver 2, 3, 4, 5 cadeias de mesmo tamanho, a mais ramificada sempre vai ser a escolha que tu deve, enfim, tomar, né? A escolha que tu deve utilizar como sendo a escolha certa.
Agora, tem uma coisa que é importante aqui, tá, pessoal? Nessas duas opções, se houver dupla, se houver tripla, se houver um grupo funcional, alguma coisa que seja muito relevante, sempre deve estar na cadeia. Então, eu vou colocar aqui, ó, observação. Duplas, triplas e grupos funcionais. Duplas, triplas e ou grupos funcionais, né? Na verdade, vou colocar e grupos funcionais, porque eles podem aparecer juntos. Grupos funcionais devem fazer parte da cadeia impreterivelmente. O que significa isso? Que essa é a regra mais importante, ok? Devem fazer parte da cadeia, impreterivelmente. Ou seja, não importa se a tua cadeia vai ser menor, vai ficar menos ramificada, digamos que esse é o critério primordial, tudo bem? Se você tiver dupla, se tiver tripla, se tiver grupo funcional, ele tem que estar na cadeia principal. Ah, mas vai ficar menor? Não interessa. Mas por quê? A gente tem que mandar uma cartinha lá para o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, lá da EUPAC, para reclamar do que eles inventaram, porque foi a convenção que eles criaram. Então, essa é a nossa regra. Então, qual das duas cadeias a gente vai escolher? Aqui tem duas ou aqui tem 3 ramificações? 3, porque a gente opta pela mais ramificada. Então, essa vai ser a minha cadeia principal. Então, esse é o primeiro critério, o critério de escolha da cadeia principal. O segundo é nomear a cadeia principal. Pô, como é que eu faço essa nomeação? Como é que eu dou nome para a cadeia principal? Essa é a parte mais fácil, né, pessoal? Uma barbada, uma alegria. Deixa eu trazer aqui para ti, ó. O professor fez um quadrinho bem bonito ali, ó, com colorido, separando tudo para vocês enxergarem direitinho como a gente faz para nomear essa cadeia principal. Tá aí, eu não entendi, como é que eu faço para dar esse nome? Bom, o nome da cadeia principal, ele tem que ser dividido em 3 partes. A gente chama de prefixo, afixo e sufixo. Mesmo que o pessoal saúde do português não reconheça esse afixo, diga que isso não existe, mas aqui vai existir pra gente. Porque cada parte, às vezes quase que cada sílaba do nome, vai dar uma informação para o leitor. Então a primeira, que é o prefixo, é o mais importante. Vai indicar sempre o número de carbonos que a molécula tem. Por isso que a nomenclatura orgânica ela se torna bastante fácil, porque qualquer composto orgânico que tenha 5 carbonos tem que ser chamado do mesmo jeito. Tem 6 carbonos, tem que ser chamado do mesmo jeito. E assim por diante. Então, vamos fazer aqui uma releitura bem simples dos prefixos, que são os nomes que vão indicar o número de carbonos na cadeia. Se a cadeia tiver 1, é met, 2, et, 3, prop, 4 but e de 5 em diante as coisas já ficam comuns. A gente não usa di, tri, mono, tetra, porque a gente vai usar esses prefixos para indicar quantidades de outras coisas, o que geraria uma espécie de confusão na nomenclatura da cadeia. Então a gente substitui por met, et, prop, but, justamente com esse intuito de não ficar confuso. E de 5 em diante, como eu te falei, é barbada. 5 é o pente, 6 é ex, 7 é ept e assim vai. Tu recomenda saber até quanto? Porque aí, como vocês viram, tem até 100. Tem que saber até 100? Não. Mas assim, todo mundo sabe só até 10. Não é legal. O Enem cobrou já há um tempo atrás um decano e um pentadecano. E ninguém sabia o que diabos era um pentadecano. O que é um pentadecano? Vamos ver? Olha só. 11 é bem fácil, ó. Undec, 12 é dodec. Oi, Guilherme, tudo bom, querido? 13 é o tridec, 14 é o tetradec. E eu recomendo, por favor, que vocês saibam até 15. Por que isso tudo? Bom, vocês vão ver hoje. Até 15 eu acho legal. A gente tem no diesel, pessoal, em média de 13 a 17 carbonos. E o composto principal do diesel tem 15 carbonos. Então é legal saber como se chama uma molécula de 15 carbonos. Por isso, eu recomendo que vocês saibam até 15. Tem que saber, acredite, senão a gente vai poder ter alguns empecilhos em meio a algumas nomenclaturas de prova. Cada nomenclatura no Enem, diga-se de passagem,
O Enem adora nomenclatura. Eles botam nomenclatura inserida em outras partes da orgânica, como reações orgânicas, como isomeria. Então eles se fazem valer da nomenclatura para poder cobrar coisas mais difíceis da orgânica. E, segunda parte, o afixo, que é o an, en, in. An, en, in, an, en, in, an, en, in. An, en, in indica o tipo de ligação que os carbonos têm dentro da molécula. An é para ligação simples, en é para dupla e in é para tripla. É óbvio que uma molécula pode ter mais de uma dupla, mais de uma tripla e, dependendo dela, sempre vai ter mais de uma simples. Logo, você não discrimina as simples, você discrimina apenas duplas ou triplas, porque estas não são tão numerosas quanto as ligações simples. Por exemplo, numa molécula como essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou dizer tem 1, 2, 3, 4, 5 an. Então é uma pentan. Não. Tu não vai usar um prefixo para indicar quantas ligações an, que são as ligações simples, a molécula tem, porque isso complicaria muito o nome. Mas você vai usar prefixos para discriminar quantas duplas ou triplas ela tem. Por exemplo, gorduras polihidrogenadas são gorduras que, enfim, foram hidrogenadas várias vezes. Se elas foram hidrogenadas várias vezes, é porque elas tinham muitas insaturações. Logo, as provas adoram perguntar para o aluno, tá, como é o nome dessa aí? Ou como é que eu vou saber o nome desse troço? Bom, tem dupla? Tem, então é en. Quantas duplas tem? Tem 3. Putz, como é que eu chamo? Tem 3 duplas? Tri-en. Aí se tivesse só duplas, 2 duplas, assim, aí tu chamaria de di-en. E se tivesse 5, aí tu chamaria de penta-en. E assim vai. Então a gente precisa usar, sim, prefixos para indicar quantas duplas tem e quantas triplas tem. Bem como se você encontrar numa molécula duplas e triplas. Você tem que discriminá-las no nome. Como assim? Não entendi. Ó, vamos supor que você tem aqui uma tripla, tá vendo? E aqui também tu tem uma tripla. Vou colocar uma triplinha aqui para ti. Olha, são 2 triplas? Sim. Então tem que se chamar di-in. Tá, mas e se tiver uma tripla e uma dupla? Aí eu não entendi já. Ó, tem uma dupla e uma tripla. Como é que eu vou chamar? Tem dupla e tem tripla? Tem. Então você tem que usar en e in. Assim. O nome vai conter os 2 afixos para indicar que os 2 tipos de ligações estão na cadeia da molécula. Tudo bem? Então isso é bem fácil mesmo, é super simples e tem que ser bastante cuidado, pessoal, porque as moléculas elas são bem plurais na orgânica e elas podem conter muita informação e essa informação tem que ser dita. Certinho? Bom, feito isso, vamos para o final. Nós trabalharemos hoje somente com os hidrocarbonetos, depois trabalharemos com outras funções na nossa próxima aula, que é a aula 3. Entretanto, todas as funções vão indicar os sufixos, ou seja, a terminação dos nomes desses compostos. Por exemplo, se a molécula tiver só C e H, que é o que literalmente classifica uma substância como hidrocarboneto, todo composto formado somente pelos elementos carbono e hidrogênio, tem que terminar com O. Se houver um álcool-ol, como eu vou saber quando tem um álcool? Quando tem o OH, aí tem que terminar com ol. Se for um aldeído, como é que eu vou saber quando é um aldeído? Quando tem a aldoxila, essa coisinha na ponta da cadeia. Aí vai terminar com al. Aí, como é que eu vou saber se é uma cetona? Carbonila entre carbonos. Aí termina com ona. E se tiver a carboxila, que é essa coisinha aqui do lado, tem que terminar com oico. Todos os que não estão aqui são compostos de cadeia heterogênea. E quando tem cadeia heterogênea, essa regra de nomenclatura não serve. Existe uma regra exclusiva para compostos de cadeia heterogênea, como por exemplo, éteres, ésteres, até aminas e amidas, diga-se de passagem. Então nós vamos ver estas regras pontuais quando trabalharmos estes grupos. Neste primeiro momento, a gente vai trabalhar somente o grupo dos hidrocarbonetos, que são os mais simples e que estruturam as regras de nomenclatura mais básicas. Tudo bem? Então, vamos começar agora devagarinho. Já vimos como é que a gente dá nome para a cadeia principal. Vamos dar nome para aquela cadeia principal ali. Antes de fazê-lo, eu vou só dar um exemplo para ti aqui, para tu ver se eu me fiz entender. Ó, hexano.
um dos mais populares solventes orgânicos que existem. Como é que a gente faz para dar esse nome? Bom, se o composto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, a gente vai escolher aqui o prefixo de 6. E o prefixo de 6 é X. Então tem que começar com X. Como só tem ligação simples entre os carbonos dessa molécula, o afixo é o AN de simples. E não tem nada além de hidrogênio e carbono, carbono e hidrogênio. Portanto, a terminação tem que ser com O, juntando as três partes, hexano. Fechou? Então, vamos dar uma olhadinha para a cadeia principal agora da nossa molécula e vamos dar nome para ela. Como é que fica o nome da nossa cadeia principal? Deixa eu até colocar aqui para ti, ó, que eu tenho já ela separadinha aqui do outro lado, tá vendo? Ó, essa é a nossa cadeia principal, né? Então vocês não precisam escrever nada, tá, pessoal? O senhor escreveu tudo para vocês. Essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, que é a mais ramificada. E eu vou escrever ela aqui para ti direitinho na segunda análise de nomenclatura de cadeias. Eu vou colocá-la aqui então e a gente vai colocar o nome dela juntos, ok? Então, essa é a minha cadeia principal. Ela ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos e aqui tem uma ligação dupla. Fechou? Aqui então estão as ramificações, como a gente escreveu antes. Aqui tem uma, aqui tem outra e aqui tem outra. Então, como é que ficaria o nome desse composto aí, dessa cadeia principal? Só a parte azulzinha. Vamos lá. Quantos carbonos tem nessa cadeia? 7. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se são 7 carbonos, você pode ficar com a página de números 14 aberta. 7 carbonos vai dar o quê? Hept. Então, começa com hept. Só sabendo isso já eliminaria muitas alternativas na prova, te garanto. Bom, vamos deixar aqui um hífen, ok? Porque tem uma informação importante que ela vai surgir logo logo. A gente já vai construir ela. Tem ligação dupla ou tripla nessa molécula? Então, já é a segunda coluna da página 14, como vocês podem enxergar, né? Deixa eu voltar aqui para a página 14. Tá ali, ó, segunda coluninha. Tem ligação dupla, então tem que chamar de EN. Porque se tem uma duplinha, é EN. Ah, mas é uma dupla só? É uma dupla só. Ah, então é só um EN. Beleza. Tá aí. Ela tem algum átomo diferente de carbono e hidrogênio? Então é O, porque só tem C e H. É o popular CXHY, o hidrocarboneto. Então, se é CXHY, o nome da cadeia principal vai ser heptano. Prontinho. Esse é o nome dele. Só está faltando uma coisa muito séria aqui, né, pessoal? Onde está essa ligação dupla? Onde ela está? É importante indicar a ligação dupla? Sim, porque senão o leitor fica perdido. Que delha dupla, né? Que delha. Ele não vai saber. E se ele não souber, como é que ele vai desenhar essa molécula com as coordenadas que vocês estão dando? Não dá para a gente fazer desse jeito. Então a gente vai precisar agora, pessoal, ir para a segunda parte da nossa nomenclatura. Que é a terceira, na verdade, perdão. Que é a numeração. Tá vendo? Eu preciso pôr número nesses carbonos. E aí, como é que eu vou numerar esses carbonos nessa molécula? Aí eu escrevo da esquerda para a direita, eu numero, obviamente, da esquerda para a direita. É isso, pessoal. Nós somos espíritos livres e podemos fazer qualquer coisa? Aqui não, pessoal. Na ciência tem regras, existe um método. E o método que eles criaram foi o seguinte. Na hora de fazer a numeração, a gente obrigatoriamente precisa seguir a regra de numeração. E qual é a regra de numeração? A regra de numeração é a seguinte. Vou colocar aqui para vocês verem. Terceiro ponto, terceiro aspecto, ali, tudo bem? Da nossa regra de, enfim, nomenclatura das cadeias. A numeração. A gente tem que numerar sempre tem que numerar de forma a obter a menor soma dos números possíveis. Ou seja, menores números possíveis. Não entendi. Eu vou mostrar para vocês. Números possíveis. Como assim? Bom, tu pode numerar a cadeia em dois sentidos. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda.
A gente tem que ver se, ao fazê-lo da esquerda para a direita, como eu vou montar aqui para ti agora. Tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim. Tem que fazer o seguinte. Ao fazer essa numeração da esquerda para a direita, quais vão ser os números que indicarão as ramificações, duplas ou triplas da cadeia, para ver se estes números serão os menores possíveis. Como assim? Vamos começar a pôr os números dessa cadeia. Ó, vamos começar por esse carbono. 1, 2, 3, 4. Vou parar no 4. No carbono 4, eu tenho duas informações que precisarão ser ditas, ou obviamente escritas, sobre essa cadeia. A primeira informação é a ramificação. Então eu vou escrever 4. Esse número 4 vai ter que aparecer no nome e ser literalmente associado à ramificação. Também eu tenho o 4 indicando a ligação dupla. Então eu tenho o 4 indicando a ramificação, ó, vou colocar aqui para ti, ramificação, e o 4 indicando a ligação dupla. Então seriam dois 4s nessa cadeia. Ramificação, tá vendo? E o 4 indicando a ligação dupla. Dupla. Assim. Continuando, no 5 eu também teria aqui, ó, mais uma informação. Eu teria a ramificação. Não entendi. Por que no 5 eu não posso indicar ligação dupla? Porque não precisa, querido. Uma ligação dupla, ela tem que ser feita entre dois átomos. Se você indicou a dupla já no carbono 4, o leitor entende, ele é inteligente, ele entende que essa dupla está sendo feita com o carbono 5, obviamente, que é o seu carbono seguinte. Se você indicar que tem uma dupla no 5, o leitor vai entender que tem uma dupla entre o 5 e o 6. E não é verdade. Só tem uma dupla entre o 4 e o 5. Portanto, em poucas palavras, você sempre deve indicar o primeiro carbono que você lê com ligação dupla, e não os dois jamais. Repetindo, se você escrevesse que no 5 tem uma dupla, você estaria dizendo que tem uma dupla entre o 5 e o 6. Isso não é verdade, é uma mentira. O leitor é inteligente, ele sabe que se tu escreveu 4 indicando a dupla, essa dupla obrigatoriamente tem que ser feita com carbono 5. Haja vista que, para fazer uma ligação dupla, é necessário, ou são necessários, 2 carbonos. Tudo bem? Então, o 5 indicando a ramificação. E no carbono 6, aqui em cima, eu também teria que fazer uma indicação. A indicação desse outro ramo. Então, olhem quantas informações nós vamos ter e olhem os números que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar aqui, ó, número 4, 4, 5 e 7, tá? Então, essa é uma possibilidade. Pergunta, essa é a menor numeração possível? Não, definitivamente não. Se tu pegar essa mesma molécula e começar a contar agora da direita para a esquerda, olha como vai ficar menor. E agora eu vou te ensinar um truque que é bem útil assim para quem tem um pouquinho de dificuldade de enxergar isso, tá, pessoal? Vocês podem somar os números. Como assim? Ó, nem sempre é tão fácil de ver, porque às vezes as moléculas são muito poluídas. Isso faz com que o leitor e o aluno tenham um pouquinho de dificuldade. Então você pode somar os números. 1, 2, no carbono 2 você vai ter uma ramificação. 3, tu vai ter a ramificação e a dupla. 4, você vai ter ali a ramificação, 5, 6 e 7. Então, se eu for fazer a análise do outro jeito, né, eu vou ter aqui ó, no carbono 2, 3, 3 e 4. Se vocês tiverem dificuldades para comparar os números, que não é o caso, aqui ficou bem fácil, mas vocês podem somá-los. A soma sempre tem que dar a menor possível, se você tiver os menores números possíveis. Outra dica que todo professor de química dá é: comecem pela ponta mais próxima da ramificação. Entretanto, isso às vezes não é tão claro, né? Porque às vezes tu tem uma ramificação aqui, por exemplo, e outra aqui. E aí, qual é a ponta mais próxima da ramificação? Por isso que o critério dos números e da soma ele é muito eficiente. Repito, você pode fazer o somatório e ver o número total. Faça um somatório da outra possibilidade e veja o número total. Aqui vai dar 8, 8 mais 5 vai dar 13, vai dar 20. E esse vai ser o somatório. Então eu vou escrever aqui o somatório dessa aqui de baixo, deu 20.
somatório das posições. Faremos o somatório da próxima. Somatório da próxima. 6, 8, 12. Olha ali como o somatório deu bem menor. Então, essa vai ser a sequência que eu vou utilizar. Eu vou escolher, não é, pessoal? Justamente essa roxinha, vou contar da direita para a esquerda, porque deu a menor soma possível. Certo? Então é só uma dica, porque, repito, você vai encontrar muita questão onde tem uma ligação dupla numa ponta, uma ramificação numa ponta e uma ramificação na outra. E aí, como é que eu faço? Bom, tu pode fazer as sominhas, né? As somas das posições, dos números, sempre vai dar certo. Outra informação que é importante, pessoal, às vezes as cadeias são muito plurais, elas têm grupo funcional, elas têm dupla, elas têm ramificação, e o aluno lê e fica perdido. E aí, quem é que tem prioridade? É o grupo, é a dupla, é a ramificação? Tem alguma ordem prioritária? Tem. Isso é bem importante. Vou colocar aqui para ti, ó, observação, ordem de prioridade. Sempre o grupo funcional é o mais importante. Grupo funcional. Funcional. Ele tem que ser o mais importante. Então, por exemplo, vamos supor que nessa cadeia tenha aqui em si, aqui ó, aqui, tá vendo? Um OH. Se tiver um OH aqui, tem que começar por aqui. Mas de tudo que tu falou, vai tudo por água abaixo, esquece. Porque tem uma ordem de preferência, tem uma ordem de, enfim, prioridade, e essa ordem é discriminada pela IUPAC. Duplas ou triplas? Duplas ou triplas? São as insaturações. Tá, e se tiver dupla e tripla? Aí tu vai optar pela dupla, porque a dupla, na ordem alfabética, vem antes da tripla. Mas eu nunca vi uma questão onde isso era critério de, digamos assim, resolução. Ele te dá uma dupla numa ponta, uma tripla na outra, e eles te perguntam qual é o nome da molécula, e aí tu tem várias alternativas possíveis. Não existe isso. Fica tranquilo. Mas tem que saber que dupla ou tripla perde para o grupo funcional. E o que tem de, digamos assim, o que é menos importante, sem dúvida, são as ramificações. Então, aquela regra que no colégio a gente sempre enfatiza, comecem sempre pela ponta mais perto da ramificação, de certa forma ela é fajuta, em alguns casos ela não funciona, porque você pode ter uma ramificação aqui e uma dupla aqui. Tem que começar pela dupla, porque pela ordem de prioridade, a dupla tem prioridade. Tudo bem? Então isso é bem importante, são as regras de nomenclatura que a gente vai escolher. Logo, a numeração tem que ser essa aqui. E essa é uma numeração errada ou equivocada para a nossa cadeia. Então eu vou colocar os números ali na nossa molécula, tudo bem? Para a gente poder dar o nome dela agora na sequência. Vamos colocar juntos aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso carbono 1. Deixa eu colocar aqui, ó, carbono 1. Eita. Para aí, agora foi, deu, beleza. Carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Essa vai ser a nossa ordem de numeração da cadeia. E agora a gente tem um problema. É verdade. Esse probleminha se chama ramificação. Sim. Existe uma infinidade de ramificações na química orgânica. E essas ramificações, elas precisam de nomes. E esses nomes muitas vezes não são vistos de um jeito tão amigável assim. Por que está falando desse jeito? Bom, é porque é onde normalmente a maioria dos alunos acaba tendo um pouco de dificuldade. Eu trouxe aqui para vocês no livro toda a explicação das ramificações. As ramificações, queridos, que é o nosso terceiro passo agora, elas levarão nomes específicos. Ramificações são radicais. Radicais são partes de moléculas que se conectam a outras estruturas. Esses radicais, eles são provenientes de cisões homolíticas. Aí tu já me quebrou as pernas. Não, é fácil. Cisão. Cisão é quando tu cinge alguma coisa. Não entendi nada. Separa, corta, assim. Então, a gente pode separar átomos e, ao separá-los, um ficar com o elétron do outro. Isso é muito comum. A gente chama de cisão heterolítica. Por quê? Porque um roubou o elétron do outro, então eles não ficaram com o mesmo número de elétrons. Agora,
a gente pode separar os átomos e cada um dos átomos ficar com o seu próprio número de elétrons. Por exemplo, o bromo, como você pode encontrar na página 15. Ele tem 7 elétrons, 7 elétrons. Eu posso separá-los, separei, e cada bromo ficou com seus 7 elétrons. Isso é homo? Homo porque é mesmo. Cada um deles ficou com o mesmo número de elétrons. Todos os radicais ou ramificações serão provenientes de cisões homolíticas. Ou seja, são partes de moléculas como essa aqui que você está vendo. Nessa molequinha aqui, você pode perceber o seguinte, que esse carbono tem um elétron aqui, dessa forma, e nós vamos separá-los, como dá para ver aqui no desenho. Ao separá-los, observem que cada um dos carbonos saiu com seu elétron. O que isso significa? Bom, isso significa que cada um deles tem um elétron a menos na ligação. Ele precisa de um elétron para completar 8. Porque antes eles completavam 8 juntinho. Agora eles ficaram sem um elétron para fazer ligação. Isso é o que a gente chama, queridos, de radicais livres, que é algo que a gente combate muito hoje em dia porque está muito associado ao câncer. Tem muita coisa que a gente come, que a gente ingere no dia a dia, que é cheio de radicais livres. O que são radicais livres? São moléculas como esta, tá vendo? Ó, presta bem atenção, que sofreram cisões homolíticas. E por sofrerem cisões homolíticas, elas não conseguem completar seu octeto. Então elas se ligam na primeira coisa que elas encontram pela frente. E elas formam, às vezes, moléculas indesejadas no nosso corpo, que geram justamente a formação de células cancerosas, por exemplo. Então, contem comigo. Olha só, antes aqui o carbono era bem fácil de ver, né? Ele tinha aqui todos os seus hidrogênios, as ligações bonitinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estava com o octeto formado. Quando eu separo os dois, eles ficam desse jeito. Então, olhem como o carbono fica agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê o 8? Pois é, isso é uma partícula louca, é uma partícula maluca, é uma partícula que está completamente instável e a primeira coisa que ela encontra bate e forma uma ligação. Esses são os radicais livres. E estes são os compostos que nós chamamos de ramificações. As ramificações vêm daqui. Ó, essas são todas as ramificações que vocês podem ter em quaisquer moléculas orgânicas. E tem que decorar? Tem que decorar, tá? Eu montei uma tabelinha para vocês agora, eu vou mostrar, vou postar ali no grupo. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios consultando essa tabelinha, ok? Por quê? Porque, pessoal, é muito inviável você tentar bater uma foto mental daquilo e já tentar sair fazendo as coisas. É ruim, é brusco, tu não vai conseguir ter um bom rendimento, tu não vai saber o que é um isobutil, o que é um secbutil, o que é um tercbutil, coisas que eles perguntam muito na prova. Então só a prática pode te levar a isso, e prática organizada. Então eu vou te dar uma tabelinha agora e vou preencher essa tabelinha com vocês na aula, nesse instante, ok? Eu gostaria que vocês deixassem isso aqui à vista, página 15, deixem bem à vista de vocês, para vocês olharem aqui e completarem essa tabelinha comigo que eu vou mostrar no quadro. Antes de começar a completá-la, nós damos um nome especial para as ramificações. Porque eu não posso simplesmente chamar uma ramificação de butano, metano, propano, pois isso geraria um problema com o nome da cadeia principal. Então, o nome que nós damos para a ramificação é IL. Toda ramificação vai ser chamada de IL. E aqui está o nosso quarto passo. Nós temos dois grandes grupos de radicais ou ramificações. O grupo alquil, que são os mais simplesinhos, mais usados e mais cobrados, e o grupo aril, que é o grupo dos aromáticos. Tem que saber todos? Tem que saber todos, não adianta. Ó, as ramificações são assim. Ramificações do grupo alquil, vou colocar bem grande aqui para ti, ó. Alquil ou alquila. E as ramificações do grupo aril ou arila. Então, todo ramo vai terminar em il.
nós usaremos o prefixo apenas e o sufixo e o afixo serão excluídos e vai virar um sufixo único chamado -il. Por exemplo, vamos supor que você tenha isso aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui clássico, tudo bem? CH3. E isso aqui está conectado a uma cadeia. A gente faz essa bolinha indicando que é o elétron, né, que o carbono, enfim, tem sem par. A gente chama de elétron celibatário ou elétron, enfim, isolado, né? Porque não tem ninguém ali fazendo ligação com ele. Tá? Então tá aqui, ó. Viu só? É a mesma coisa. Tá aqui um do lado do outro. Como é que eu vou chamar esse troço aqui? Achei muito confuso. Bom, é um carbono? É. Tá, então você vai chamar de met. Tá, mas eu vou chamar de metem? Não. Tu vai omitir essa parte. Tu só vai chamar de metil ou metila. Esse é o nome que a gente usa para se referir às ramificações. Então, é como se você fosse dar nome para uma cadeia principal, entretanto, tu vai abstrair o afixo e o sufixo e vai usar -il para se referir a elas. A gente vai fazer agora um exercício que é super didático. Eu vou precisar que vocês mantenham essa página aqui aberta, que é a página 15. Bota isso aqui na tua frente e presta atenção nesse quadrinho que eu fiz agora para vocês. Vocês vão completá-lo comigo, ok? Vamos lá? Tá aqui, ó. Identifiquei as ramificações, né? As ramificações da minha molécula são essas aqui, essas laranjinhas. E eu preciso dar nome para elas. Eu tenho essa e tenho estas duas aqui e essa aqui embaixo. São 3 ramificações. 2 embaixo, uma em cima. Como eu chamo essas ramificações? Vamos ver como é que a gente chama? Assim, ó. Não adianta, tá, pessoal? Esse quadrinho aqui que eu fiz é bem completo para vocês. Não se assusta. Tá aí. Esse quadrinho tu vai botar no teu celular, tá? Tu vai ficar com ele na tua frente e tu vai ficar consultando o nome de todas as ramificações possíveis que podem haver, literalmente, na nomenclatura orgânica. É isso aí. Tem alguma questão, eu tenho obrigação de saber? Tem. Até aqui tem obrigação de saber e estas duas aqui também. Se não souber disso, não vai adiantar. Vamos ter problemas muito sérios. Porque as provas o tempo inteiro usam essas ramificações. Então eu vou convidá-los, vou chamar a atenção para alguns detalhes que são pertinentes e vamos preencher as ramificações. Essa parte azul ali, vocês estão vendo, é a cadeia principal. Eu fiz uma cadeia infinita para a gente começar, enfim, a dar nomes. Então vamos começar assim, ó. Vamos pegar essa primeira aqui. Como é que a gente chama esse CH3 que vocês encontram ali, ó? Isso, então vamos fazer aqui juntos. Eu vou pegar aqui e vou escrever, ó, metil. Esses roxinhos eu vou chamar de grupo alquil. Então o alquil vai ser roxinho. Ó, vou escrever aqui em cima para ti. Metil ou metila. Isso é um metil ou metila. Grande sacanagem que é feita hoje em dia é isso aqui, ó. Ultimamente eles têm feito o seguinte, pessoal. Eles têm escrito para os alunos ME assim nas questões e simplificado a ramificação metil ou metila. Então, quando você ler ME, você está vendo um metil ou lendo um metil, obviamente. Tudo bem? Não é metal, não comete essa gafe, pelo amor de Deus. Continua comigo ali. Aqui embaixo agora, ó, essa outra ramificação. Olha quantos carbonos esse raminho tem, ó. Ele tem ali um CH2, tá vendo? Por favor, não copiem nada, apenas olhem para a página 15, achem a ramificação e me ajudem a dar nome. Como é o nome desse raminho aqui, ó? Eu vou circulá-lo para a gente poder, enfim, fazer ali com mais precisão. Como é que é o nome dele? Etil. Então vou escrever aqui embaixo, ó. Etil. Etil ou etila, ok? Dá para simplificá-lo? Dá. Eles escrevem ET. Desse jeito. São os únicos dois que são simplificados hoje em dia. Os outros não são mais simplificados. Só estes dois. Tá, continuando. Olhem para o próximo agora. Olhem para esse aqui de cima. Viu quantos carbonos ele tem, ó? Ele tem aqui, ó, CH2, CH2, né? Ó, CH2 e CH3. Como é que eu chamo esse troço aqui? Ah, pois é, né? Já temos um probleminha ali. Porque tu tem 3 carbonos aqui e embaixo, quantos carbonos tu tem também? Ah, eu não estou enxergando. Ué, tu tem 3. Aqui embaixo tu tem 3 também, né?
Vou mostrar aqui para ti, ó, tem um CH, CH3 e ali em cima tu tem 3 também. Então a minha pergunta é bem fácil. E aí, qual deles é o prop? Esse tem 3, tá vendo? E esse tem 3 também. Posso chamar de propil? Aí pode, tá, mas e qual dos dois vai ser? E o leitor? O leitor vai ler propil. Ele vai usar esse aqui ou vai usar esse aqui? Então, exatamente. E tu viu que ali deve ter um Nzinho na frente, não tem? Se não tiver, pode aparecer. N é de normal. Normal propil. Que é quando está ligado pelo carbono da pontinha. Aqui, tá vendo? Esse carbono aqui. Quando está ligado por esse carbono da ponta, a gente chama de normal propil ou somente propil. Então isso é um propil ou propila, dessa forma. E esse de baixo aqui, pessoal, que está ligado ali pelo carbono do meio, a gente chama de isopropil, isoprop, assim ó, isopropil ou propila, ou também pode ser chamado de sec-propil. Esse aqui não é um termo muito usado, tá? Mas pode ser chamado também, não está errado, sec-propil ou sec-propila, dessa maneira. Tudo bem? Ah, mas por que pode ser assim? Porque ele é um carbono secundário. Ah, não entendi, como assim secundário? Ó, esse carbono aqui do meio, ele está ligado a 2 carbonos. Ah, mas e a cadeia de cima? Esse é o grande problema da ramificação. Quando tu olha uma ramificação, tu olha só a ramificação. Tu corta ela daqui, viu que está pintadinho de vermelho? É para chamar a atenção visualmente de vocês que eu estou falando da ramificação apenas. Olha o isopropil ali no livro, na página 15. Quantos carbonos nós temos ligados àquele carbono que tem o radical livre ali? 2, por isso ele é um carbono secundário, viu só? Então, esse carbono secundário é que vai se conectar à cadeia. Isso é muito importante, porque vai fazer toda a diferença agora na hora de dar nome para os próximos. Como é que ficaria então, pessoal, o nome desse aqui, ó? Esse aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Como é que ele se chama? Butil, mas esse aqui tem 4 também. Esse aqui não é butil, então? Esse aqui tem 4 também. Ele não é butil também? Esse aqui tem 4 também. Ele não é butil também? Então eu tô confuso. E aí? Quem é o butil, afinal? Eu tô vendo 4. Eu tô vendo esse. Todos são butilos. Tem que diferenciá-los? Eles são iguais? Então tem que diferenciá-los. Como é que a gente chama esse aqui? Esse é o butil. Por quê? A gente chama ele de normal butil ou butil porque ele está ligado pelo carbono primário. Tá vendo? É o carbono primário. Até burro, não é primário. É primário sim. Olha no livro para tu ver. Página 15. Ó, o radical livre, que é esse aqui, ó, que está conectado à cadeia. Ó, esquece a cadeia, como eu te falei, ó, corta, faz assim, ó. Corta, isso. Olha só para ele. Ó, ele está ligado a um carbono só. Então, quando ele está ligado pelo carbono primário a alguma coisa, a gente chama de butil. Esse é o butil ou normal butil, tanto faz. Normal butil ou normal butila. Aí o de baixo, vamos ver. Esse carbono aqui, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Calma, antes de responder, esquece a cadeia. Esquece a cadeia. Ó, eu não entendo, como é que eu vou responder isso? É fácil, ó. Se o carbono está ligado a 2 carbonos, ele é um carbono? Quantos carbonos ele está ligado aqui na ramificação? 2 carbonos. Então ele é um secundário. Como está no livro, na página 15, você bem pode ver. Então você vai chamar ele de sec-butil. Posso chamar de iso? Não. Eu vou te explicar por quê. Porque faltou prefixo para a gente referenciar o iso. Então a gente não pode chamá-lo de iso. Como assim? Continua a leitura e tu já vai perceber isso. Saúde, querida. Olha para esse outro but. Corta a cadeia. Olha só para ele. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Então, se tem 3 carbonos ao redor dele, ele é um carbono primário, secundário ou quaternário? Terciário, muito bem. Então, se ele é um terciário, eu vou chamar ele de quê? Tá ali na página 15, pode colar. Terc-butil ou butila. Tá vendo? Assim. Então, esse é o terc-butil ou terc-butila. Certinho? E para finalizar, como eu falei para vocês, que nós teríamos um problema, e o problema é esse aqui, ó, que também tem 4 carbonos, entretanto, ele não é um sec, porque não é um carbono secundário que está ligado à cadeia, tá vendo?
Ele não é um terc, porque não é um carbono terciário que está ligado à cadeia, e ele não é um normal, porque não é esticadinho assim. É bem fácil de fazer essas comparações visuais. O terciário parece o pezinho de galinha, assim, o pezinho da galinha, tá vendo? E esse aqui, que é o estranho, que é o exótico, ele parece um Y. Y de IY. Y, assim. Tá vendo o símbolozinho da Mercedes ali? Vou trocar o exemplo, vamos voltar pro Y. Y, assim, tá? Ok? Beleza? É Y de isobutil. Ele sempre vai ter essa forma de Y nas cadeias. Então você vai pegar ele e vai, quando enxergá-lo, vai escrever assim, ó. Isobutil. Então a gente usa o iso para separar ou diferenciar esse outro radical butil ou butilo, ok? Lembrando que ele está ligado pelo carbono primário, você pode ver, ó. Esse carbono aqui é um carbono primário, só que aquela cadeia não é reta. Então tu não pode chamar de normal butil. Tudo bem? Destaque ele ali, por favor. Não, ia só perguntar se ele era ligado ao carbono primário. Sim. Também. Ele está ligado ao carbono primário, então a gente vai ter esse problema. Pô, mas o outro também está ligado ao carbono primário. Exatamente, aí tu vê a forma dele, que é essa forma de Y nas cadeias. Bom, eu vou pular essas com dupla, por enquanto, rapidinho, e a gente vai já agora para os aromáticos. Aromáticos são do grupo aril, é um horror, e tem que saber. O primeiro, pessoal, é o que vocês estão encontrando aí, que é só o anel aromático. Vou trocar a cor agora aqui para ti, tá? Vamos colocar aqui um laranjones ali, ó. Fechou? Esse vai ser o primeiro. Quando você tem um aromático assim ligado a uma cadeia, a vontade de chamar de benzeno ou benzil é muito grande. Entretanto, não pode, porque não é um benzil. Dá uma olhadinha na página 15 aí. Procura o nome benzil. Vê se é exatamente isso aqui. Quantos carbonos tem o benzil? Vamos contar de novo. Quantos carbonos tem o benzil? 7, muito bem. Tem 7 carbonos aqui? Então não é um benzil. Como é que eu chamo esse troço aí? Fenil. Isso é um fenil. É quando o aromático é a ramificação. Aí pode? Pode. Cadeias heterogêneas, é muito comum. A gente usa a nomenclatura de cadeia heterogênea sempre como ramificação. Então isso é super popular. Essa é a fenila ou fenil. Ah, mas e que dele o benzil? Não grita. Tá aqui, querido. Ó. Esse é o benzil. Viu como ele tem 7 carbonos? E a ligação se dá pelo carbono aqui da pontinha. Ele que se conecta à cadeia. Aliás, foi questão do Enem agora, ano retrasado, né, 2016, questionando sobre o ácido benzoico. O que é um ácido benzoico? É um ácido de benzil. Então é benzoico. Ele tem que ter 7 carbonos. Esse é o benzil. Tá vendo? Tá ali. Peço que vocês coloquem benzil, destaquem, na verdade, ali o benzil para mim, por favor. Benzil ou benzila. Então assim, pessoal, vou ser muito franco contigo. Estes aqui tem que saber. Não dá para fazer nenhuma prova sem saber estes daqui. Ok? Deixa eu só puxar aqui. Voltou, pronto. Esses daqui a gente tem que saber. Estes que estão marcados no quadro aqui, tá? É obrigação, tem que saber, não adianta. Então marca bem isso, olha com atenção, faz as questões consultando, não tem problema nenhum. Faz consultando sempre, entretanto não dá para ir para a prova sem saber todos esses aqui, diferenciá-los com bastante clareza, com bastante, enfim, segurança, porque eles vão cair muito na prova. Tudo bem? Agora vamos ver os que pouco caem. Os que pouco caem, comecemos aqui. Vamos continuar com os aromáticos, que são do grupo arila. Esse aqui cai muito pouco. Esse aqui é o ortotoluil. Eu sei, é horrível. É um ozinho, assim que significa orto, toluil. Toluil ou toluíla. Como assim ortotoluil? Ortotoluil vem de uma posição, ou, enfim, particularidade dos aromáticos, que é o seguinte. Quando você tem um aromático, assim, ó, e você tem nele alguma coisa ligada já, por exemplo, vamos supor que aqui em cima haja um CH3. Esse vai ser o teu carbono 1. Assim, ó, 1. E aí você tem essas posições, ó, 2, 3 e 4. Ele vai poder fazer ligação aqui na 2, na 3 ou na 4. Para não escrever 2, 3 ou 4,
a gente usa alguns prefixos na química, que é o OMP, que é isso aqui, ó, ou o meu, para, o meu, para, ou OMP, OMP ou o meu, para. Eu sei, é horrível. As duas são patéticas. O meu para é ótimo para chamar a atenção dos alunos e já aproveitar para fazer um gancho didático na matéria, né? OMP, o meu, para, o meu, para, ou OMP, o meu, para. Não importa qual é a forma patética que você vai escolher para decorar isso, precisamos usar alguma delas. Então, se a ligação se der aqui, ó, nesse primeiro carbono desse composto, que a gente chama de toluil, a gente vai usar o prefixo O, de orto. Se se der nesse aqui, M, de meta. E se der nesse aqui, para, ou P, desculpa, de para. Ui, mas e se der nesse aqui? É a mesma coisa, né, querido? É só virar. Então seria o mesmo carbono, só a contagem seria no sentido, enfim, anti-horário aqui no caso. Ah, mas se der nesse aqui, é a mesma coisa, pessoal. É só girar o carbono, entende? Então, tanto faz se é aqui ou aqui, vai ser orto, se é aqui ou aqui, vai ser meta, e aqui sempre vai ser para. Então, eu vou escrever para vocês bonitinho aqui, ó. Orto. Aqui embaixo, meta, meta, e aqui embaixo ainda o para. Para. Assim, indicando as posições. Orto, pessoal, sempre vai corresponder. Vou escrever aqui para ti direitinho, bonitinho. Ó, orto, o ozinho, sempre corresponde às posições 1 e 2. Meta, que é o Mzinho, sempre vai corresponder às posições 1 e 3. E para, sempre vai corresponder às posições 1 e 4. Por isso, quando eu não quero escrever estes números, eu coloco o meu, para, ou OMP, o meu, para, tanto faz. Você pode escolher qualquer forma horrível para guardar, mas precisamos guardar. E vejamos aqui, ó, aqui você tem aquele CH3 que tu tá vendo aqui em cima, tá vendo? E logo aqui do lado dele, tu tem no primeiro carbono, eu vou escrever para ti, ó, 1, 2, tá vendo? Tu tem ali a ligação com a cadeia. Então, isso aqui seria um orto-toluil, né? Na verdade, ele tem um carbono a mais ali, pessoal. Eita. Eu vou arrumar isso aqui direitinho ali em casa, mas a ligação é reta aqui, tá? Não tem esse carbono aqui. Não sei o que saiu isso aqui na molécula. É reto ali. Esse é o orto-toluil, como você está enxergando ali na página 15, bonitinho, com o elétron livre ali na cadeia. O outro, acho que na figura aqui saiu errado. Então eu vou corrigir, tá, pessoal? E quando eu postar, eu já posto bonitinho ali direitinho. Ó, esse aqui é o 1, 2, 3, viu só? Esse é o meta-toluil. Toluil. E para finalizar, aqui também é retinho, ó. Liga direto aqui. Deixa eu tirar esse carbono aqui. Esse aqui vai ser o para, porque observem bem, ó. 1, 2, 3, 4. Para toluil ou toluíla, tanto faz, como vocês têm ali. Eles caem, toluil não, mas orto, meta e para cai. E bastante. Então tem que saber. Professora, pode repetir para mim o orto-toluil primeiro? Orto-toluil é quando está ligado no carbono ao lado da metila. Ó, aqui está a metila, está ali. Metila, no carbono ao lado dela, tem a ligação com a cadeia. Orto-toluil, como está na página 15, a bolinha está nesse carbono. Então eu sugiro que vocês coloquem na página 15, como eu fiz, ali embaixo da metila, CH3, tá vendo? Façam assim, ó, botem 1 embaixo dele e 2 do ladinho da bolinha. No meta, você bota 1 embaixo da metila e 3 na bolinha, como você tem ali na página de número 15. E no para, você bota 1 embaixo da metila e 4 ali, tudo bem? Na bolinha, para tu enxergar os números ou as posições de conexão. Eles caem muito? Repito, não, mas repito, vou reiterar, por favor, OMP ou homeopara cai muito na prova. O toluil em si não cai, mas o OMP cai demais. Então, por favor, pessoal, não esqueçam dessa regrinha horrível. E 2 que nunca caem, que são a vinila e a alila. Esses 2 radicais aqui.
Esse é o radical vinil. Deixa eu trocar a corzinha aqui para ti. Vou colocar aqui com o verdão da amizade ali. Fechou? Pronto. Vinil ou vinila. Nunca cai, tem que ser muito azarado. E esse aqui é o alil ou alila. Tudo bem? Estes são os únicos realmente importantes assim que vocês podem ter. E disse para vocês, pessoal, tem que saber até benzil. Muito bem, por favor. Mas até o benzil assim, tem que estar na ponta da língua, porque vai cair demais. Para finalizarmos então esse momento de nomenclatura, vou convidá-los a fazer comigo o nome da molécula, né? Vamos agora consultar as ramificações. Vamos fazer o nomezinho da molécula aqui para fechar essa parte de nomenclatura. Está aqui a molécula. Pronto. Vamos colocar o nome dela aqui embaixo. Fechou? A cadeia principal, o nome da cadeia principal fica lá no final. Então a gente vai chamar de ou epit, desculpa. Tá aqui, ó, tracinho, 3 em o. Esse é o nome da cadeia principal. Por quê? Não entendi, achei muito confuso. São 7 carbonos, tem uma dupla e é um hidrocarboneto. Epiteno. Como a dupla está no carbono 3, eu preciso indicá-la no nome. Ah, mas fica no meio da palavra? Sim, hoje em dia a gente escreve sempre no meio das palavras as posições. Tá, e agora? Bom, agora você precisa colocar as ramificações, que são esta, esta e esta. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Bom, continue na página 15 comigo, por favor, e procuremos os nomes das ramificações. Essa primeira aqui do ladinho, ó, deixa eu trocar de cor até aqui, fechou. Vou trocar de cor. Essa ramificação aqui que é vermelhinha, a gente chama de etil. Então você vai escrever, ó, etil, porque por ordem alfabética E vem antes de M, e essa roxinha aqui, essas duas roxinhas, ó, esta e esta, nós vamos chamar de metil. Aí você escreve metil. Pronto. Esses são os nomes das ramificações. Tá, mas não tem que escrever mais nada? Tem. Nós precisamos dizer onde o metil está e onde o etil está. Como é que eu vou escrever isso? É fácil. Basta colocar as posições em frente a eles. Como o etil está no carbono 3, você coloca 3 etil. Como as metilas estão nos carbonos 2 e 4, tu coloca 2,4. Tá faltando alguma coisa nesse nome? Di. Ah, mas não é redundante? É, mas vai estar escrito assim, né? Então não esqueçam, vai ter um dimetilhepteno. A própria prova vai escrever isso para ti. Recordem sempre o que o professor disse agora, pessoal. Não se escreve nada na prova de química. Se você estiver escrevendo alguma coisa na prova de química, você está na prova de redação. Você está na prova errada, ok? Química é só leitura, então eles mesmos que vão escrever e a gente só precisa ler, digamos assim, o que está escrito e tentar entender. Certo? Para a gente encerrar então esse tópico, vou convidá-los a fazer esses 2 breves exercícios que estão na página 15. Vamos tentar fazer juntos. Tudo isso que a gente montou agora na aula vai ser disponibilizado ali então no grupo, fiquem tranquilos, não precisam copiar. Não precisam copiar. Agora vamos fazer essas duas aqui, ó. Eu vou começar com essa vou aumentar bastante aqui. Vou começar aqui com essa da esquerda. Vamos fazer juntos. A primeira coisa que eu preciso fazer é achar a cadeia principal, sim ou não? Ah, é a maior. Ah, essa aqui para mim é a maior. Mas só tem um problema. Se eu escolher essa aqui, eu vou excluir quem? Ah, não pode. Não pode estar no quadro ainda, não pode excluir a dupla. Então, eu vou ter que escolher essa aqui, ó. Esta vai ser a minha cadeia principal. O nome da minha cadeia principal vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, tá vendo? Ó, hífen, porque eu sei que tem ali umas duplas. Tem 2 duplas. Aí você escreve di. Em, porque são duplas. O. Esse é o nome da cadeia principal. X, dia. Ah, mas e agora? E a numeração? Bom, a numeração ela pode se dar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Será feita da esquerda para a direita, porque da esquerda para a direita eu consigo os menores números possíveis. Então, essa vai ser a numeração da minha cadeia.
Eu vou ter ligação dupla no carbono 2 e no carbono 4. Então você escreve 2 e 4 dieno. Tudo bem? E como é o nome dessa ramificação bem fácil aqui em cima? É iso, terc, sec, normal butil. 1, 2, 3, 4. É uma butila só. Você pode escrever butil assim ou N-butil, tanto faz. A prova é que vai escrever para você, na verdade. E o número dele vai ser 3. 3-butil, X, 2,4 dieno. Tudo bem? Pessoal, me fiz entender. Vamos repetir? X porque tem 6 carbonos, foi aqui. Dien porque são 2 ligações duplas, sim ou não? Todo mundo consegue enxergar as duplas? Ou porque só tem carbono e hidrogênio, todo mundo concorda com isso? Beleza, a numeração que eu não entendi. Tu pode numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu vou numerar da esquerda para a direita porque eu vou ter os menores números possíveis. Ó, vou ter dupla no carbono 2, ramificação no 3 e dupla no 4. Se fosse da direita para a esquerda, eu teria dupla no 2, ramificação no 4 e dupla no 4. Seriam números maiores. Então eu vou optar da esquerda para a direita. Por isso que eu fiz essa numeração. Bom, tá com a página 15 aí? Olha para cima, querida, nas ramificações. Olha todos os que terminam em butil. Tu tem o butil, tem o sec-butil, o iso-butil e o terc-butil. Agora olha para essa molécula, essa ramificação aqui em cima e vê qual delas tu acha que é. Não consegue diferenciar? Então, ó, lê comigo ali, ó, sec-butil. Sec-butil tá assim, né? CH3, CH, ó, CH2, CH3, sim ou não? Não importa, mas está no segundo carbono, sim ou não? Pode estar ao contrário e tal, mas está aqui, tu concorda comigo? Então, a ligação seria nesse carbono aqui. Tá ligado na cadeia por esse carbono aqui? Então tu faz um xizinho, não é esse daí. Agora vamos para o próximo. Ó, o terc-butil, ele tá assim, ó. CH3, 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 bolinha. Tá desse jeito? Ó, compara comigo aqui. Ó, essa é a ramificação que tu tem, tá vendo? Esse é o carbono que tinha que estar ligado à cadeia se fosse um terc-butil. Ó, tem 3 carbonos ligados a ele assim? Não, então não é, né? Não é um terc-butil. Já cortamos o terc-butil. Agora, olha o último, iso-butil, que é isso aqui, ó. CH, CH3, CH3, desse jeito. E a ligação na cadeia. Pergunta, seria isso? E nesse carbono aqui tu teria mais um CH3 e não teria isso aqui. É assim que está escrito aqui em cima? Não, o que está escrito ali em cima é isso aqui, ó. CH2, 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 CH3. Quer ver, ó? Vou te mostrar aqui. Ó, CH2, 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 CH3 e a ligação na cadeia. Ali. Tudo bem? Então é o normal butil. Então sempre comparem, pessoal, façam essa identificação visual. Olhem, por isso que a tabelinha de ramificações está em cima aqui da nossa nomenclatura, para vocês fazerem essa comparação, porque é assim que deve fazer para conseguir dinamizar isso. E repito, tem que estar na ponta da língua mesmo. Semana que vem tem ditado. É verdade, eu vou falar, fazer ditado, vou entrar, vou te pedir desenho um butil, desenho um tag pra mim, vou fazer. Por quê? Porque a gente precisa saber disso. Então, ó, tema de casa é passar limpo isso tudo. Não pode chegar esquecendo o que é um butil, um terc, iso e assim por diante. Tudo bem? Preciso de vocês. E agora vamos pro próximo, o do ladinho ali. Como é que fica o nome do próximo? Esse é bem fácil. Pessoal, esse era para ser fácil, ok? Vamos achar os carbonos aqui, ó. CH3 aqui na ponta, C aqui, C aqui, CH2, CH3, tá vendo? Ah, por que é assim? Porque ele é linear. E se ele é linear, ele tem que ser o quê? Linear, né? É verdade, mas é verdade, a culpa não é minha. Se tem uma ligação tripla, ele precisa ser retinho. E se ele vai ser retinho, opa,
tem carbonos em cada ponta da tripla. Então fica essa sugestão. Sempre que você tiver uma tripla numa cadeia, em cada pontinha da tripla, tipo, ó, tripla, aqui e aqui, sempre tem carbono. Sempre. Não importa onde ela esteja ou com quem ela esteja. Sempre tem carbono ali nessas pontinhas. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? É o pente, como diria o poeta. In aqui porque tem tripla, não tem ramo, então é muito mais fácil essa daqui. E a numeração é essa aqui, ó, 5. No carbono 2, a gente tem ali o in. Tudo bem? Então é um pente 2-ino. Certo, queridos? Pergunta, todo mundo conseguiu achar o butil aqui, pessoal? Vamos fazer a comparação, ó, vou fazer aqui contigo, ó, vou pegar aqui, ali, ó, butil. Você tem esses 4 butis aqui. Ó, olha os butis ali, ó, vou pintar para ti, ó, esse e esse aqui. Como ele está ligado ali na cadeia? Ó, na cadeia tá aqui, ó, CH, tá vendo? Como você tinha escrito no quadro. CH2, CH2, CH2 e CH3. E tá ligado pela pontinha aqui. Deixa eu botar aqui, ó, pontinha. Eita, agora foi. Pontinha. Então, esse radical aqui, ele é parecido com qual dos butis que eu tinha visto ali? Ó, não tá ligado pelo carbono do meio, não tá ligado desse jeito, não tem essa coisa aqui na ramificação, não tá ligado pelo carbono secundário, tá ligado pela pontinha. Então, é um butil. Eu peguei isso aqui, ó, botei aqui, prontinho. Foi isso que eu encaixei na cadeia. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam isso ou não? É muito importante. Oi. Eu fiquei na segunda, ali no CH3, no caso, o quinto carbono, falou somente por que não poderia ser assim? Ramificação, querida, é só quando tu tem carbonos terciários ou quaternários. Exatamente. Quando tu tem um início e um fim, tu tem uma cadeia apenas. Secundário e primário não. Exatamente. Pessoal, dúvidas aqui? Vocês entenderam isso ou não? Beleza. Ok.